Angélica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui de participar de um artefato com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e transmitir um pouco das ideias que a gente pesquisou. Claro, né? Então, para a gente até começar, eu acho que isso tem muito a ver com todas as suas pesquisas. Qual o papel dos contos de fada na formação das crianças? Bom, primeiramente, a gente precisa entender o porquê dos contos de fada, né? A gente vai ter, no primeiro momento da humanidade, os mitos, Sim. que explicavam o inexplicável. Então, era preciso que inventassem histórias para explicar por que um raio tinha caído do céu e queimado uma árvore, por exemplo, né? Ou um maremoto acontecia, etc. Aí criaram-se os deuses, cada povo tinha a sua mitologia, né? Todos o seu panteão de deuses, etc. Com o advento tanto dos povos pagãos, mas do povo romano, do povo grego, etc., isso foi mudando com o tempo, né? Se a gente pensar em termos de Idade Média, por exemplo, a gente vai ter Idade do Bronze já para frente, a gente vai ter o povo celta, que era um povo que se locomoveu desde o leste europeu, andou por toda a Europa e se fixava, e ele tinha uma tradição muito grande de contar histórias. Então, eles eram guerreiros, eles tinham uma formação social muito própria, eram muito liberais em uma série de coisas, e eles tinham os druidas, que eram sacerdotes celtas, né? E os druidas eram os encarregados de guardar toda a tradição e levar para frente isso daí. Quando os romanos vieram, chegaram à Bretanha e eles já estavam empurrados para lá, os celtas foram sendo empurrados, e os romanos acabaram prendendo os druidas nos conventos, nos mosteiros, por incrível que pareça, né, que não tem nada a ver com o catolicismo, mas houve uma romanização já nesse período e o cristianismo já estava entrando na România, em Roma nessa época, né? E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter as histórias escritas. Por quê? Porque os druidas que ficavam nos mosteiros começavam a escrever as histórias que antes só existiam no trato oral. Sim. Então, a história do povo druida a gente vai conhecer a partir dali, do povo celta, né? Os druidas eram sacerdotes. Bom, nas histórias, nas aldeias de um modo geral, nos diferentes, que a gente não tinha essa divisão geográfica que nós temos hoje na Europa, havia, assim, toda uma tradição de... Os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam nos castelos, né? E os menestréis levavam as notícias e as histórias cantadas de reino em reino. Em poucos momentos, raros momentos de paz, né, os próprios castelões faziam festas, chamavam esses menestréis para cantar e eles reproduziam as histórias nas músicas. E assim essas histórias eram passadas, né? Então a gente vai conhecer histórias da Cinderela, por exemplo, do ano 800 na China, né? Olha, quanto tempo atrás, né? Sim. Já coisas semelhantes, mas porque isso era passado na tradição oral. Sim. Bom, qual a importância disso tudo? As histórias, além de perpetuarem a tradição de um povo, elas também passavam os aspectos morais, o certo e o errado, as noções, por exemplo, do heroísmo, a questão do herói, né? A formação do herói. Então, para isso, os contos eram, assim, a atração da aldeia e não eram para crianças. Então, se a gente for parar para pensar, as histórias primevas, né? Elas eram histórias bem chocantes até. Eu não pensaria assim, nossa, vou contar uma história dessa para criança, que fala sobre incesto, que fala, no caso do Pele de Asno, né? Incesto, estupro, etc. Mas eram histórias que eram contadas e era a realidade da Idade Média, né? A criança praticamente não era vista como criança.
Os pais perdiam muitos filhos. Então as crianças nasciam, cada família tinha um número muito grande de filhos, porque já contava que vários iam morrer, né? Por causa das inúmeras doenças, que não tinha as vacinas, não existia nada disso. Então, as crianças eram mero coadjuvantes dessas histórias, ficavam por ali ouvindo, não era para elas, né? Essas histórias do Tratoral, o Perrault acabou, no século XVIII, pensando em reunir, né, nos contos da Mamãe Gansa, que eram histórias que ele ouvia da avó dele, né? E elas passaram a ser publicadas. Então, elas passaram a ser mais divulgadas e lidas nos salões, contadas nos salões de Paris também. No século XIX, a gente vai ter os irmãos Grimm na região da hoje Alemanha, que não tem essa divisão geográfica também. Eles eram estudiosos, pesquisadores dessas histórias folclóricas, só que eles, para transmitirem essas histórias para crianças, como era uma região de religião luterana, e Lutero tinha lutado muito para acabar com as bruxas e duendes e toda essa ideia de seres sobrenaturais e ficar muito fixo na sua religião, as escolas eram mantidas também pelos luteranos, as escolas para crianças, né? Então, os irmãos Grimm vão ter que cortar uma série de coisas e adaptar as histórias para que elas fossem contadas nas escolas para as crianças. Então, se você comparar, por exemplo, a história da Cinderela, lá atrás, do ano 800 e pouco, na China, com a história da Cinderela do Perrault, né? Com a Cinderela dos irmãos Grimm, a gente vai ter muita diferença, né? E todas elas pensavam, assim, transmitir valores, sempre nisso. Agora, quem começa a pensar na formação da criança são os irmãos Grimm, por causa das histórias serem contadas nas escolas, né? A gente vai pensar o seguinte, transmissão de valores, né? Formar a mente do indivíduo segundo a tradição, a importância dos contos de fada, como você perguntou, né? E transmitir, assim, os elementos mais importantes de um povo, para que não se perdessem. Por isso que as histórias são adaptadas ao local onde elas são contadas. É sempre ligado àquela realidade social, né? Aquele contexto cultural de onde ela é criada, né? Exatamente. Bom, essa situação começa a se transformar, né? A gente vai ver, depois da Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria. Um pouco antes já, o Walt Disney tinha surgido e começado com as suas animações maravilhosas. A Bela Adormecida já tinha sido feita, a Branca de Neve também, né? E já era algo muito comum, né? Os contos de fada, né? Mas eram comuns assim, no sentido daquilo que vinha dos irmãos Grimm e ainda com uma certa modificaçãozinha, né? Ali em cima da coisa, de acordo com o que se passava como tradição no local onde eles eram contados. Sim. Sempre pensando assim. Bom, quando chega então nessa fase da guerra e depois o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, instaura-se o período da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos iam fazer frente à União Soviética. Sim. Então os Estados Unidos tinham que se mostrar como o mundo perfeito. Aquela ideia, o ideal de felicidade, americano, né? E o Disney vai e embarca nessa ideia de macartismo que se instalou. O general MacArthur caçava os comunistas até onde não existiam, né? Então, vai entrar nessa onda de popularizar os Estados Unidos fazendo frente à União Soviética. Sim. Muitas figuras e poucas linhas escritas que também não auxiliava o desenvolvimento da redação da criança e nem da capacidade de raciocínio, né? E a gente vai ter, sim, um ponto. Antes ainda do Disney, nós vamos ter um marco muito importante, que é o Harry Potter. Né? O Harry Potter vai resgatar com aquela mentalidade do europeu. Mas, de repente, a gente começa a ver
mudanças nesses contos de fada, né? A partir de quando começa a haver essas mudanças, Olha, Angélica? Teve, assim, uma coisa muito importante. Bom, houve um período em que as escolas se orgulhavam de ter nos armários, né, os filmes da Disney para passar para as crianças. Né? Os livros da Disney ilustrados, que traziam muitas figuras e poucas linhas escritas, que também não auxiliavam o desenvolvimento da redação da criança e nem da capacidade de raciocínio. Né? E a gente vai ter, sim, um ponto. Antes ainda do Disney, nós vamos ter um marco muito importante, que é o Harry Potter. Né? O Harry Potter vai resgatar com aquela mentalidade do europeu. A gente pode colocar como um marco Tolkien, que antes eram contadas no trato oral, etc., né? De bruxos, bruxas, enfim, toda aquela situação. E fez aquele sucesso trondoso que você já conhece. Então, 8 ou 10 livros, não me lembro agora, da série toda, e depois os filmes que as crianças acompanharam, etc. Algumas igrejas, eu sei, católicas chegaram a proibir as crianças de lerem os livros e de assistirem, porque falava de bruxaria, etc, etc, né? Uma caça às bruxas, como aconteceu na época do Lutero, né? Mas a gente pode colocar como um marco. Tolkien, O Senhor dos Anéis, foi outro aspecto importante que também vai mudar essa mentalidade, porque ele vai resgatar esses seres da floresta, do mundo das fadas, etc., que a Europa tinha. Então, a gente vai ter o quê? Essa divisão, essa polarização. Nos Estados Unidos, o Disney e tudo mais, e a Europa tomando corpo com toda a tradição que ela tinha mesmo, que ela vai resgatar. Né? E faz um sucesso enorme, faz sentido. Mostrar muito diferentes da história do Felizes para Sempre. Exatamente. E aí o Harry Potter, o Tolkien, etc., o Senhor dos Anéis, na realidade, vai mostrar uma outra coisa. Né? O lado do bem e do mal, gritante. Sim. Enquanto o Disney só mostrava o bonito, o bem, o certinho. E o bom sempre bom o tempo inteiro, o mal também irreversível, né? Não havia mais mãe, pai, filhos e felizes para sempre, né? A mãe era a rainha do lar, etc, etc. Passaram a se formar famílias com outros moldes, né? Casais que se casavam, descasavam, casavam de novo, etc. Então, filhos que eram meio-irmãos. Então, todas essas realidades vão se mostrar muito diferentes da história do Felizes para Sempre. Exatamente. E aí o Harry Potter, o Tolkien, etc., o Senhor dos Anéis, na realidade, vai mostrar uma outra coisa. Né? O lado do bem e do mal, gritante. Sim. Enquanto o Disney só mostrava o bonito, o bem, o certinho. E o bom sempre bom o tempo inteiro, o mal também irreversível, né? Dentro dos estudos Disney, a gente vai ter uma marca que é, em 2010, o lançamento da Alice. De Tim Burton. Do Tim Burton. Né? Esse filme foi, assim, uma reviravolta mesmo, nos costumes. Porque a gente vai ter, assim, a visão do homem do século XXI, que é o Tim Burton, né? E a Lisa Wolverton, que é a roteirista, trabalharam muito bem juntos, né? Nesse aspecto, né? Eles vão ter uma visão. Como é que o homem de hoje, a mulher de hoje enxergam aquela mulher que era submissa a um casamento escolhido, né? A ser submetida àquilo tudo, porque ela não teria o direito de protestar e etc, etc. Então, essa remontagem da Alice, que a Alice cai na toca do coelho, na verdade é uma introjeção, né? A toca do coelho vai representar isso. Ela volta para dentro dela mesma e vai analisar tudo isso, porque ela era uma menina diante do seu tempo, né? A Alice do próprio, a Alice do conto original, né? Ela já é uma menina diante do seu tempo. E essa Alice que a gente vai ver no cinema, que o Disney faz, nossa, totalmente, porque ela ousa dizer não quero casar com você, eu vou ser uma armadora, né? Vou sair pelo mundo com os navios e vou dirigir a companhia que era do meu pai.
Ela tem a liberdade de escolha, né, assim, É, em relação ela ao se futuro. concede essa liberdade de escolha, na verdade. Porque se ela dependesse da mãe Não e de teria, todo né? mundo, ela não teria, Sim. né? Aí vieram outras histórias, a gente vai ver nas animações também, a Valente, né, o Enrolados, etc., que já vão seguir uma linha fugindo dessa linha do tradicional Felizes para Sempre. Sim. São rebeldes, são seres mais rebeldes, mas que lutam por um ideal, né? Um outro marco que a gente vai ter, assim, extremamente importante, dentro da Disney, vai ser a Malévola. Malévola, né? É. É um filme incrível também, né? Foi. Muito bem, o roteiro da Lisa Wolverton, Tim Burton dirigiu, e a Malévola, que não existia originalmente nos contos de fada, ela foi inventada pelo Disney, né? Porque se você pegar as histórias de Perrault, você vai ver que era uma fada que, de tão velha, esqueceram de convidá-la para o batizado da criança porque achavam que ela já tivesse morrido. E ela chega de repente e lança aquela maldição porque tinham se esquecido dela, né? Sim. Então o Disney cria aquela personagem malévola, né, muito parecida com a Cruella Cruel, que a gente vai ver depois também na Disney, né? E nessa retomada da Malévola de 2015 aparece uma coisa muito interessante, porque eles dão vida a um passado da Malévola. Tem uma explicação do porquê dela Ser má, né? ser má, vingativa, Exatamente. porque ela tinha sido traída também por aquele que ela acreditava que fosse o amor dela, né? Sim. Que cortou-lhe as asas para conseguir o reino, casar com a princesa e se tornar o rei, né? O sucessor do rei. Então a Malévola quer se vingar, mas a história é tão bonita, né? Tão assim bem feita, porque ela mostra o percurso da redenção. Então a Malévola vai se transformando. E uma coisa muito interessante que o Disney vai fazer, os estúdios Disney, porque ele já estava morto há muito tempo, né? É que o beijo que a princesa tem que receber para acordar não é dado pelo príncipe, né? E o engraçado é que as fadinhas dizem, não vai adiantar, ela se encontrou esse rapaz uma vez na floresta, como é que ela vai estar apaixonada por ele, né? Sim. Quer dizer, é uma realidade trazida à tona, né? E aí o beijo de amor é o beijo da Malévola na menina, totalmente arrependida, porque ela foi seduzida por aquela garota tão bondosa. Sim, e pensando no papel, né, que que os contos de fada têm que representam para a criança, né, usar essa questão da redenção, mostrar que o mal não é eternamente mal, né, e que tem outros lados, é importantíssimo, né, é fundamental. Então, o Disney parece ter se preocupado, né, com essas noções de moral que antes elas eram narradas no trato oral. Numa roda, perto de uma fogueira, à noite e tal, que era o costume na Idade Média, né? Sim. Aí, além de Malévola também, podemos citar algum outro? Frozen também, O Frozen, né? é uma coisa muito interessante, porque mostra a rivalidade entre irmãs, né? Que a gente sabe que existe. Então, se a gente pensar nesse do Frozen e pensar em todas as animações lá dos anos 50, sim, não tem nada a ver. Os irmãos se amavam uns aos outros, né? Aquela coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Então, digamos assim, o cinema passa a se preocupar mais. Aí também a Bela e a Fera tem a versão da Disney, mas tem uma versão que foi feita na Europa, dentro dos padrões europeus e resgatando os valores europeus, né? Com Vincent Cassel como a Fera, não me lembro o nome da Bela, mas ele retoma lindamente os mitos celtas, inclusive o prisioneiro da árvore, né, que era um costume dos celtas de uma punição exemplar, era encerrar o indivíduo dentro de um carvalho. E o filme mostra quando um dos ladrões da fera, a árvore cresce ao redor dele, ele se fecha, né? Então o Deus da natureza pune. E há uma retomada de vários valores dos celtas,
nesse filme da Bela e a Fera, do Guim que o Vicente Cassel é a Fera, né? Aí o Disney fez também um outro, a Bela e a Fera, mas o europeu ainda é bem melhor, né? A gente pode esperar, eu acho que coisas muito melhores pela frente aí, porque há essa preocupação. O Harry Potter foi essa preocupação. Tem uma série agora que tem sido já mais atingindo mais os adultos, né? Mas que é o Outlander, que tem assim promovido uma retomada dos valores históricos e o romantismo dessa fase, essa coisa toda entre o povo mais adulto mesmo. Eu tenho acompanhado muito de perto isso nos sites na internet, tenho assistido a série, li os livros também. É uma série de livros, né? Até agora saíram 7, parece que são 10. Né? Mas as pessoas leem, e são livros muito grossos, né? Mas são livros assim que retomam todo esse ideário celta, sabe? A Escócia, parte da Inglaterra, a Inglaterra vilã, a França do Luís XIV. Ficar só nos livros, mas procurar os clássicos e incentivar a criança a ler também, né, Angélica? Então, esse sucesso do Outlander atual, como foi Guerra dos Tronos, como a gente vai ver em outras situações, Crepúsculo, aquela coisa toda, na atualidade é o Outlander, e isso tem provocado aquele senso de resgate do lado nosso do inconsciente coletivo, que é onde estão abrigadas as nossas histórias primordiais, né? Então, todos os arquétipos, todas essas figuras míticas de heróis, de príncipes e princesas, de bem e de mal e etc., todo mundo tem, né? Que foi passando tradicionalmente de história por história, digo povo por povo, né? E a gente tem introjetado isso dentro do que o Jung chama dos arquétipos, né? E que é extremamente importante para o indivíduo, porque ele vai dar todos os aspectos formativos para a criança. E falando dessa importância, né, da formação, a gente citou histórias incríveis aqui e a gente, é claro, nós começamos o assunto falando sobre a importância dos contos de fadas, né? Então, aí quando a gente começa a ver essa variedade, né, muitos filmes para as crianças, às vezes a gente deixa de lado um pouquinho a leitura, né? Eu acho que é importante que a gente aproveite esse momento também, que eu acho que é um dos assuntos das suas pesquisas também, e incentivar também a leitura, né? Não ficar só nos livros, mas procurar os clássicos e incentivar a criança a ler também, né, Angélica? Eu trouxe, posso mostrar? Claro. Alguns livros para mostrar a importância da questão da leitura, porque os contos de fadas, eles têm um papel primordial que é estimular também o hábito da leitura. A criança primeiro ouve ou assiste e aí vai ler para confrontar as histórias. Então eu tenho aqui alguns livros que eu trouxe. Esse daqui, essas duas edições, elas foram lançadas pela editora Zahar, e essa aqui seria a que as crianças usariam, né, desse tamanho. Ela lançou, uma infinidade e a um preço acessível, né? Tem Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, no mesmo livro. Tem o Conde de Monte Cristo, Robin Hood, todas essas histórias que são contadas no folclore popular foram lançadas, que são as originais, né? Essa daqui foi a primeira. Então, esse Contos de Fada é muito interessante. Eu já dei vários de presente, mas eu dou de presente e recomendo para mim para eu nunca ficar sem, né? O interessante é isso aqui, né? A criança lê e são poucas as figuras. Se você observar bem, olha, são às vezes figuras a bico de pena, né? São figuras da época de Perrault mesmo e dos irmãos Grimm, né? São figuras pequenas e que contam aquelas histórias do Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, etc. E que é uma forma de prender a atenção das crianças. Sim. Se você entregar tudo pronto para elas, assim, é muito bonito. A gente vê até... É quase um filme, né? É, quase um filme. Só que o que acontece? Você já entrega tudo para a criança.
Sim. Ela tem muito pouca coisa para ler. E muito pouca coisa para imaginar, né? Sim. Então, se você observar, tudo está pronto aqui. Sim. Você não tem, e numa linguagem oral, que não é interessante. Aí os professores ficam brigando lá na frente que o aluno não sabe escrever. O que é que faz uma criança escrever? A leitura. Sim. A boa leitura. Então, esses livros que tem pouca gravura, deixa eu mostrar só esse maior, que esse aqui, eles têm muita nota de rodapé, notas históricas, inclusive, tá? O professor é excelente, professor ou pesquisador, né? Usar, porque vai ter muitas explicações referentes à época, a hábitos da época, e também, olha, você vê, as gravuras são todas a bico de pena, né? A gente tem muito pouca coisa para pronta. É uma ilustração, mas mais para abrir o caminho, né? Assim, é só uma sugestão para a criança, né? O mais importante, a linguagem é uma linguagem na norma culta, mas uma norma culta facilitada para o entendimento da criança. Esse principalmente, né? Sim. Então, a criança já vai se familiarizando com a linguagem escrita. Sim. Ao invés desse tipo de texto que acaba trazendo a linguagem oral. Sim. Né? Como se ela estivesse sendo um filme, como você falou. Exatamente. Que é a linguagem oral. Então, a proposta das nossas pesquisas sempre foram as propostas, né? Desenvolver o hábito da leitura para que a criança fosse capaz de se comunicar através da escrita. Sim. Desenvolver o raciocínio cognitivo, né? E penetrar nesse mundo de fantasia que é comum a todos nós, mas no sentido de desenvolver também o equilíbrio interior, né? A parte emocional, né? Que estão fixadas lá dentro dos arquétipos do inconsciente coletivo, como fala Jung. Com certeza. Muito legal, Angélica. Adorei o programa. Acho que fica aí a dica para vários pais, né? O pessoal que está assistindo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um prazer tê-la aqui no Artefato, viu? Mas foi todo meu.